Pronto, iniciamos a nossa gravação. E mais uma noite. Aqui estamos, né, pessoal? Dando essa disponibilidade maravilhosa para olhar um pouco além, né? Olhar um pouco além dessa vida, entrar no profundo da vida, porque o tempo passa e a gente fica só no raso. E o que que é o raso? É ir fazendo as coisas que vêm no nosso dia a dia, é o trabalho, é o acordar, é o levar um para um lado, é trazer o outro, é fazer isso, fazer aquilo, fazer as coisas, às vezes, de um modo mais automático, né? Sem estar atento, de novo, o que eu estava conversando com a Rosane. Tá corrido? Ok. Tá cheio de coisa? Ok. Mas não esqueça do principal, da tua jornada interior, de tu olhar para os teus padrões, de tu olhar para a tua mente, de tu olhar para o que tu está oferecendo, de tu olhar para julgamentos que você está tendo, para momentos de bloqueio, momentos de frustração, de raiva. A gente tem que olhar para a vida além do automático. E a gente está aqui para aprender a fazer isso, porque a mente, a nossa mente, o mundo, porque a nossa mente foi moldada pelo mundo, não quer que a gente faça isso. Quer nos manter muito distante dessa mente, desses pensamentos. Por quê? Porque enquanto a gente está no automático, a gente é totalmente comandado pela Matrix, pelo sistema, né? A gente é totalmente influenciado e a gente vai absorvendo, vai comprando as coisas que são vendidas. Quando vê, estamos submersos em vazio, em medo, em preocupação, né? Em sentimentos de invalidação, né? A gente perde o significado da coisa. Então, que bom que a gente está aqui, que bom que temos esse momento juntos para dizer assim: nós não queremos mais isso. De alguma forma eu quero saber um pouco mais sobre o mistério da vida, sobre o seu significado, o seu verdadeiro propósito, o que realmente faz pulsar, tem sentido, tem significado, né? Como que eu venço os limites que eu estou me colocando, meus medos, minhas ansiedades, como que eu me empodero novamente de uma mente que tanto se preocupa, de uma mente que tanto se cobra, de uma mente que tanto quer controlar porque tem medo de tudo. Co- Como que eu retomo, né, o poder sobre a minha mente e sobre a minha vida? Então, é isso que estamos fazendo aqui, né? Se a gente não der espaço para isso, isso nunca vai fluir de forma produtiva e natural, porque o mundo vai sempre nos puxar para os medos. E, e eu queria compartilhar com vocês só um trechinho aqui, falando um pouquinho da última aula, onde a gente falou do especialismo. Eu não sei se todos, eu sei que faz um tempo que a gente teve a última aula, né? Semana passada eu não consegui gravar, eu achei que eu ia conseguir gravar a nossa aula de hoje, mas eu estava num local com outras pessoas, então sempre tinha movimento, barulho. Acabou que a coisa aconteceu de uma forma onde eu não tive um momento de silêncio que eu gosto, né, para a gente ter essas introspecções. Então, eu sei que fazem 15 dias da última aula e eu só vou dar uma pinceladinha para a gente seguir hoje no que a gente vai entrar. A última aula a gente trouxe o capítulo onde fala que onde Jesus cita que o especialismo é um substituto do amor de Deus. E o que que ele considera o especialismo? Então, ele vem tentando nos mostrar que a nossa mente, ela se individualizou
de uma forma muito equivocada, de uma forma muito insana, porque eu estabeleci um senso de identidade, né? A Camila, que chegou aqui, cresceu, se identificou com certas pessoas, com certas situações, com certas características, e ela chegou aqui no mundo, ela quis se posicionar de uma forma onde o mundo a valorizasse, então ela foi criando sensos de valorização de coisas, desvalorização de coisas. Eu criei um senso de identidade. E eu protejo essa identidade com unhas e dentes, porque para mim é isso que eu sou. Eu desconheço outra forma de, de ser eu. E aí Jesus vem dizer o seguinte: você está aí no mundo, você está com um senso de identificação equivocado. Esse especialismo ao qual você se isolou, ele é o causador de todos os problemas. E a identidade da Camila está atrapalhando Cristo, que é o que você é. A sua identidade está tomando o lugar de Cristo. Cristo é o Filho de Deus, unido com seu Pai e com seus irmãos, que sim, expressa de forma única, você expressa de forma única, mas é sempre uma parte do todo. Você se reconhece como uma parte deste todo e não como esse ser isolado, como você fez aí, esse senso de identidade isolada, com critérios isolados, uma forma de pensar que está sempre em comparação, está sempre em avaliação com relação ao outro. Então você desvirtuou a tua individualidade, porque você é único, mas você é único para este todo. Você é uma parte única deste todo. Você não é uma parte isolada. E a tua mente se identifica como uma parte isolada. E isso te causa muitos problemas. E aí, Jesus vem nos dizer que o perdão que ele está tentando nos ensinar, ao qual a gente vem conversando aqui o ano inteiro, é o perdão das ilusões, que é o perdão desse eu idealizado por nós, é o perdão desse especialismo feito por nós, dessa identidade ilusória. É reconhecer essa identidade e perdoá-la. Perdoá-la é transcendê-la, não validá-la mais, não apoiá-la mais, não dar vazão para ela. Então, esse perdão que Jesus nos ensina pouco a pouco como fazer, porque, de novo, esse senso de identidade, ele é tão defendido por nós que a gente não entende. Tipo, tá, tu estás querendo que eu perdoe o quê? Essa minha opinião aqui, porque para mim aqui ele tá errado e eu não posso concordar com isso. Você quer que eu perdoe o quê? Eu não posso ir contra a minha razão, né? O ego te coloca o teu pensamento, o teu julgamento ali como a verdade. Então, você ir contra isso, mas na verdade não é ir contra, mas você dá um passo além disso para querer enxergar além disso, requer, né? Essa ajuda que a gente tem do Espírito Santo requer essa disponibilidade de a gente estar entregando essas opiniões tão formadas para o Espírito Santo abri-las. Essa semana que eu estava lá nos jogos, eu fui viajar, eu fui acompanhar minha menina num campeonato que é a maior competição de base na América Latina. Eu preciso relatar isso para vocês, que aqui é um lugar de compartilhamento. E o vôlei sempre foi, eu cresci no vôlei, né? Eu joguei vôlei por 25 anos e
muito da minha trajetória na juventude, as situações giraram sempre em torno do vôlei. Então, o meu senso de identidade especial tem muito. O vôlei me trouxe muito o meu senso de identidade pessoal nesse mundo, como algo que eu era reconhecida, algo que eu era vista, algo que me dava holofote, algo que me trazia recompensa. Então, dentro das minhas interpretações, com certeza eu seguro muita crença desvirtuada ali sobre isso. E agora eu não jogo, quer dizer, eu jogo, mas de uma forma mais de brincadeira, mas quem joga hoje é a minha filha e eu fui acompanhá-la. Tem gente que já sabe dessa história, mas eu quero trazer de novo só para vocês entenderem como que o processo de cura ao qual Jesus nos ensina aqui acontece. Chegou lá, eu fui acompanhar no campeonato, chegou lá, a minha menina sempre jogou no time que começava titular. Mudou o técnico e entrou uma menina nova, há muito pouco tempo, não faz um mês. E o técnico deixou a minha menina fora e colocou a outra menina para jogar. Vocês não têm noção como eu fiquei. Vocês não têm noção o senso de injustiça que estava dentro de mim. O quanto eu sofri. Mas, gente, eu tô falando isso porque é assim. O quanto as minhas emoções, eu olhava para aquilo e aí ela entrava no jogo, ela detonava, ela fazia jogadas lindas e aí no outro ele tirava. E aquilo começou a me dar um nó na garganta, começou a me dar um nó no peito e eu comecei a ficar com muita raiva e eu comecei a falar, Senhor, o que que tem aqui? O que que tem aqui? Eu tô vendo que tem uma coisa muito grande aqui. Eu tenho certeza que ele me mandou a situação que eu precisava enxergar dentro de mim, mas naquele momento ninguém fazia eu entender que o problema era em mim. Naquele momento eu só queria. Passou um dia, passou dois, eu pedindo, foi a semana inteira, e eu pedindo ajuda, mas aquele sentimento dentro de mim, aquela raiva, eu fiquei totalmente fora da paz, num estado totalmente deturpado. E eu estou compartilhando isso com vocês para vocês entenderem, e não é que para vocês entenderem como o processo de cura acontece, porque muitas vezes a gente não quer sentir. Ah, eu já estou aqui há tantos anos estudando e praticando o perdão com o Espírito Santo, né? Eu posso dizer assim, meu Deus, isso aqui não funciona. Não, não. Era uma oportunidade que eu estava tendo e que fazia muito tempo que eu não tinha algo assim tão forte, uma oportunidade que ele estava me trazendo para dizer assim, Camila, ó, aqui, no vôlei, você guarda crenças que você está valorizando aí, estão equivocadas. Só que naquele momento eu queria falar com todo mundo. Eu chamava um para desabafar, eu falava, ó, fulano, eu quero desabafar, preciso abrir meu coração. E eu falava: olha o que está acontecendo. Meu Deus, não faz sentido. Nananã, 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 justificando, justificando. Daí eu só me assistia, né? Em algum lugar dentro de mim eu já sabia: olha o que que o ego está fazendo. Mas eu não conseguia sair daquilo ali. Eu estava com muita raiva, eu estava frustrada, na verdade. Era um sentimento de frustração e um sentimento de injustiça, de impotência. E eu comecei a falar para algumas pessoas que estavam ali comigo, eu falava, olha, eu vou falar o que eu estou pensando, eu acho que é assim, eu acho assado, eu acho assado. E eu começava a falar, e eu começava a justificar aquela raiva. Exatamente como Jesus fala que o ego faz.
tu justifica a tua raiva, tu coloca a culpa no outro, o outro é o responsável por aquilo que você está sentindo, e você tenta fazer as coisas para consertar no nível da forma. Eu queria conversar com o técnico para entender o que ele estava fazendo. Ainda eu falava assim para o Espírito Santo, olha, eu sei que isso é algo que eu tenho que olhar dentro de mim, mas hoje eu não estou pronta. Eu quero, eu quero ficar aqui. Eu quero ficar aqui sentindo tudo isso, falando a respeito disso, querendo. E era tão interessante. Por que isso, tá, gente? Eu preciso deixar claro, porque vocês vão passar por isso. Se passam, já viram se que passam também. A minha Até eu emoção, já tô com raiva desse técnico agora. Até eu já tô frustrado com esse técnico. a minha emoção, só para vocês entenderem, enquanto a gente está no calor da emoção, porque o teu julgamento, ele vai te trazer uma emoção. E quando a emoção é assim, ela é de frustração, ela é doída, ela deixa o teu coração apertado, ela te deixa cheia de raiva, é ego. É ego, porque se não tem ego ali, eu olharia a situação e eu abordaria de um outro ponto, sem raiva, sem nada. Mas como eu estava ali toda doída, é ego. E quando a gente está sentindo as emoções, quando a gente está no efeito da emoção, você não consegue fazer muita coisa ali, gente. Você não consegue. Você precisa deixar essa emoção vir, expressar essa emoção. Então, assim, ó, eu falo, aí eu olhei para mim, aí eu entrei em oração, falei, eu não estou conseguindo entregar para espiar isso agora, eu não estou conseguindo vir na minha mente, buscar minha crença, eu não estou conseguindo. Porém, eu estou me olhando com amor e eu estou me acolhendo e eu estou permitindo com que eu bote para fora essa emoção, que eu que eu viva essa situação que o ego me apresentou e que eu vou dar vazão para isso, eu não vou bloquear isso. E eu dei vazão, e eu me olhava e eu me acolhi, eu falei. E aí a minha menina veio conversar comigo, ela também, aí ela veio me passar exatamente o que eu estava passando. Mãe, olha o que está acontecendo. E não sei do que, não sei do que, o que é, não sei se esse técnico não gosta de mim, mas aí ela veio Tu não fomentar. chorou, tá? Hã? Tu não chorou, que eu já tô aqui com a Chorei. garganta com nó. Chorei, aí eu tive que Que- sair para chorar. Eu não conseguia falar porque eu chorava, porque o meu senso de injustiça era tão grande que eu falei: Meu Deus, essa menina treina há 5 anos nesse lugar para chegar. Olha olha a minha justificativa para chegar agora. A menina que entrou há um mês, que não é nem melhor que ela. O que não dava para entender é que a Isa estava fazendo uma grande performance e ela saía. Então ficou uma coisa muito estranha dentro, claro, da minha avaliação, dentro da avaliação da Isa e de várias pessoas, porque, claro, o ego sempre ganha as testemunhas. Vários pais vinham falar para mim, Camila, viu? O que está acontecendo que a Isa. Nossa, aí mesmo que inflamava. Então, primeiro eu falei, tudo bem, eu vou me permitir viver isso, e eu falava, e quanto mais eu falava, mais raiva vinha, mais a minha mente ficava cheia de pensamentos de querer se vingar, de aí eu vou tirar ela dali, eu vou fazer, e a minha mente ficou um turbilhão. Eu tive até dor de cabeça, que fazia anos que eu não tinha. Mas para vocês verem quanto a nossa mente, com as nossas interpretações, nos causam dano. Mas para vocês verem o quanto a gente precisa dar tempo ao tempo, que as coisas vão se ajeitando. Então, eu passei por todo esse caos interior semana passada. Eu falei, pai, quanto tempo eu não passava por isso, eu estou tendo a oportunidade de trabalhar o perdão do início de novo, porque há muito tempo que eu não tenho mais, eu fiquei por um bom tempo passando por situações bem profundas de cura, por muito tempo.
Só que, Bento, tá bom, tudo bem. Levanta. Vem pegar o livro dele, eu tô no quarto dele. Fecha pra mãe, amor. E então, o que que eu pude perceber, né? Que a gente nunca vai conseguir dar conta de tirar uma emoção que está ali presente naquele momento, mas para a gente ficar tranquilos com relação a isso. Não vai ser naquele momento que tu tá cheia de mágoa, cheia de raiva, cheia de... Não. Você vai olhando. De certa forma, eu ia assistindo tudo. Tinha uma parte minha que estava me olhando passar por tudo aquilo. E depois, quando a emoção foi acalmando, eu vim para casa final de semana, ontem, hoje, eu percebi como eu pude olhar para isso daí e pedir ajuda para entender que tipo de pensamento que estava ali. Por que que eu estava olhando para o senso de injustiça? Por que que eu estava achando que aquilo ali foi uma injustiça? Por que que eu acho, entendeu? Eu estava olhando isso aqui, esse senso de injustiça. Eu vi, eu enxerguei injustiça. Eu sei que, em verdade, nada do que aconteceu foi errado, gente. Nada do que aconteceu não precisava acontecer daquela forma. O senso de injustiça está na minha interpretação. E agora, sem os sentimentos que eu estava ali naquele momento vivendo aquilo, eu consigo abrir um pouco, não é total a disponibilidade, mas eu consigo abrir um pouco para o Espírito Santo ir me curando e me mostrando e querer apaziguar a situação, botar a minha intenção de querer sanar aquilo ali, de querer ver todos bem, de não querer culpar ninguém, que ele me mostre, que ele conduza, que ele cesse os meus julgamentos, que ele silencie, que eu só assista. Ele já me colocou assistindo. Hoje eu já tive um dia onde a minha mente ficou menos barulhenta, porque eu já estava começando a entregar e eu pude assistir como ele conduz, porque eu falo, me mostra como é que é essa situação aqui, como é que você quer que eu enxergue. Se essa injustiça não existe em verdade, isso que eu estou enxergando não existe, em verdade, tudo que acontece é para o nosso bem maior desse eu, dessa nossa essência, desse eu Cristo que eu sou e que a minha filha é. Então, vá me mostrando, eu vou silenciando aqui. E as coisas vão tomando seu lugar. E a luz vai tendo espaço. Então, eu venho aqui trazer essa minha experiência, porque é impossível eu não compartilhar com vocês aqui, enquanto a gente está aqui juntos, aprendendo o perdão dessas ilusões. Então, por mais que é verdade absoluta para mim que isso foi muito injusto, eu preciso dar fé, oferecer a minha fé ao Espírito Santo me mostrar, porque ele diz que em verdade não existe a injustiça. Eu estou segurando um pensamento que não representa a minha verdade, que é a ilusão de um senso de valor que eu estou dando para o que não tem, de um senso de identificação que eu estou tendo que não é verdadeiro. É profundo, mas é assim que a gente precisa encarar o que acontece na nossa vida. Não existe nada fora de você que possa te desconcertar. É a tua mente e as tuas interpretações que ditam o teu estado emocional. É a tua mente e a tua interpretação. E o que fazer com esse especialismo
que diferencia tudo, que quer tudo de seu jeito, que quer tudo da forma como valorizou. Quando a vida conflita com esse especialismo, com essa identidade, acontece isso que aconteceu comigo. E é isso que Jesus quer nos ensinar. Olha como o teu especialismo tira a tua paz. Olha como o teu ego, posso dizer, tira a tua paz. Olha como esse senso de individualidade tira a tua paz. Entrou em choque com um critério teu. A coisa não aconteceu como você esperava, o mundo já acabou para você. Já entrou raiva, já entrou um monte de coisa que não é de Deus. Então, para a gente não achar que a gente não está aprendendo, para a gente não achar que quando a gente está ali com nosso senso ferido, né, o nosso eu ferido, magoado, sentindo raiva, sentindo vontade de chorar, se sentindo vítima, quando a gente estiver assim, não é que a gente não está evoluindo, não é que a gente não está aprendendo, não é que a gente não vai ser e não está sendo curado. Não é isso. Naquele momento, você está refém de um condicionamento. Porém, você não está preso a isso quando baixar a tempestade da emoção, você der um pouquinho dessa brecha, dessa luz que Jesus já trouxe para nós, de Ele nos mostrar quantas ilusões a gente retém, quantas crenças a gente retém, quantas certezas que a gente retém, que tiram a nossa paz. E aí é essa coisinha assim que a gente pede, me mostra, por favor. O que eu estou pensando? Injustiça. O que eu estou pensando que está me magoando desse jeito? Injustiça. Cometeram uma injustiça contra minha filha. Ela não merecia. Cometeram uma injustiça com ela, comigo. E eu posso contar essa história 1000 vezes para mim. Eu posso querer acreditar 1000 vezes nisso. E isso vai me gerar muita tristeza. Como eu fiquei, vai me gerar muita dor. Posso contar 1000 vezes. Só eu posso me liberar disso. Não importa o que aconteça do outro lado. Só eu posso me liberar dessa percepção ilusória que eu estou me colocando. E falando em percepção ilusória, obrigada por me ouvirem aí, o meu relato. Espero que ajude vocês a entender um processo de cura. Porque ela não acontece rápido. É camada por camada. É pouquinho que eu vou deixando entrar, é pouquinho por pouquinho, porque eu não deixo entrar de forma total. Se eu deixasse a minha crença desse eu que eu defendi de forma total, eu não precisaria do Espírito Santo, eu não estaria aqui, né? Então, espero que vocês entendam esse processo do perdão ao qual é o convite aqui, para que a gente não ache que não está funcionando, para que a gente não ache que a gente não está aprendendo, para que a gente não ache que, enfim, não está valendo. Não é assim, não é assim, tá bom? Hoje a gente vai falar, tem na página, para quem tem o livro, na página 522, As Leis do Caos, tá? Nós temos, deixa eu olhar aqui, isso, na página 522, As Leis do Caos. Capítulo 23, A Guerra contra Ti Mesmo. Nesse subcapítulo das Leis do Caos, Jesus aponta 4 crenças nossas que realmente nos causam muito sofrimento e a gente precisa reconhecê-las, tá, gente? São 4 leis, 4 crenças que estão enraigadas em nós, né? Se estamos aqui nessa terra é porque temos essas crenças, então nós acreditamos no que vamos falar aqui. Só que a partir do momento que a gente começa a contestar essas crenças,
iluminar, olhar, a gente começa a tirar a força da mente. A partir do momento que eu vou iluminando, a minha identificação com elas vai, a minha desidentificação com elas vai se estabelecendo. E uma crença, ela precisa ser olhada como algo separado de nós, para a gente poder não optar por ela. Porque enquanto ela está, de novo, no subconsciente, no nosso inconsciente, ela não está sendo reconhecida, ela está ali te causando dano sem tu saber. Causa escassez, causa sofrimento, em todos os sentidos. Vamos olhar então quais são, para a gente aprender um pouquinho mais? A primeira lei caótica, olha a primeira lei que ele apresenta aqui, como uma lei que nos impede de acessar a verdade de Deus sobre nós e nossos irmãos, tá? Ele fala o seguinte: a primeira lei caótica é que a verdade é diferente para cada um. Como todos esses princípios, esse mantém que cada um é separado e tem um conjunto diferente de pensamentos que o põe à margem dos outros. Esse princípio se desenvolve a partir da crença em que existe uma hierarquia de ilusões. Algumas são mais valiosas e, portanto, verdadeiras. De novo, a primeira lei caótica é que a verdade é diferente para cada um. Simples assim. A gente acredita que a verdade é diferente para cada um. Isso quer dizer que na nossa mente, dentro do ponto de vista do ego, a minha opinião é a verdade. Então, a gente pega um ponto de vista e a gente estabelece como a verdade e a gente compara com o ponto de vista do outro e a gente pega esses pontos de vista, esses pensamentos e a gente cria uma hierarquia. Qual que é o mais verdadeiro? Qual que é o mais falso? Qual que é o que merece ser valorizado? Qual que é o desvalorizado? E dessa forma, a gente individualiza e segrega cada irmão, criando critérios do que é mais valorizado, do que é menos valorizado. A gente não identifica que tudo isso é falso, que na nossa verdade nós compartilhamos os mesmos pensamentos de Deus, somos iguais. Só que não, o que que o ego fez? Eu tenho a minha forma de ver a vida e ela é muito melhor do que a tua, ela é muito mais correta. Você não merece, quem merece sou eu, ou eu não mereço, quem merece é você. Então, essa é uma lei muito caótica que está dentro da nossa mente. E a gente precisa abrir isso, se desidentificar disso. Quando você se pega defendendo uma opinião, defendendo o teu ponto de vista, a tua verdade, quando você está nesse looping, identifique que é um movimento egóico. Quem que está certo aqui? Eu penso assim, você pensa assim. Olha o nosso impasse político, olha o mundo e a sua política. Olha o poder político do mundo. Vamos olhar o que a gente está vivendo agora, esquerda e direita. Aqui eu não quero opinião. Quem é esquerda, quem é direita, quem concorda com o quê. Vamos olhar além disso. Olha o caos que essa visão distorcida causa nas nossas vidas. Olha o caos, porque um fala que a forma como pensa é a verdade, e o outro, por pensar diferente, não vale, o outro defende a sua forma, e essa não é a verdade, e brigas, guerras são causadas por isso. É um movimento de muita separação, e esse movimento, tá, de eu ter a minha verdade, o outro ter a sua verdade, qual verdade vale mais,
qual que Deus está do lado, que a gente ainda faz isso. A gente está fomentando uma grande ilusão, porque os dois são ilusão. A vista de um ponto, esse ponto de vista fragmentado que temos, ele nunca vai representar a verdade, porque a verdade ela não é diferente, a verdade é a mesma para todos. E se eu estou defendendo um ponto muito diferente do meu irmão, como este sendo a verdade, como este sendo valioso, como este sendo que tem que ser valor, eu estou iludido. Eu estou mantendo o mundo da separação, que é o que Jesus quer que a gente perdoe, que a gente transcenda. Então vamos parar. Vamos parar, não, mas vamos olhar para quando a nossa mente tem esses movimentos de diminuir o irmão, ou de colocar o irmão num lugar ou mais baixo ou mais alto, ou melhor ou pior, porque o ponto de vista dele, a forma como ele enxerga, a forma como ele pensa é diferente da minha e é diferente da do outro. Porque é uma briga sempre por isso. Todo mundo adora dar uma opinião, aí um vai lá dar uma opinião, o outro quer dar uma opinião contrária, e aí a briga começa, aí um fala que é para o sul, o outro diz não, o sul não, é o norte. E as brigas e a segregação do mundo, ela é fomentada por isso. E a gente precisa tirar o poder que esse pensamento tem, que essa crença tem de que a verdade é uma para cada um. Né? Então, quando a gente tem algo acontecendo dentro de nós que a gente percebe isso, qual é o nosso movimento? É de olhar para o Espírito Santo e falar: peraí, eu não sei o que é a verdade, eu não posso julgar aqui, eu não posso julgar nada aqui. Eu abro mão disso, eu tenho que ir aos poucos, entendendo que essa é uma crença que me traz caos, porque ela vai contra a lei de Deus. Essa crença vai trazer muito conflito na tua vida. Vai trazer briga, vai trazer segregação, vai trazer o medo. Então, que a gente esteja atento a isso. A verdade é diferente para cada um. A verdade não é diferente. A verdade de Deus é uma só para todos nós. E se eu estou me apoiando na minha opinião para fazer como verdade, eu estou equivocada. Eu estou dando vazão a uma crença que está me causando muito conflito, sem eu reconhecer. Vamos para a segunda lei do caos. A segunda lei do caos, de fato, valorizada por todos os adoradores do pecado, é que cada um não pode deixar de pecar e, portanto, merece ataque e morte. Esse princípio, estreitamente relacionado com o primeiro, é a exigência de que os erros pedem punição e não correção. Olha isso. Segunda lei caótica é que cada um não pode deixar de pecar e, portanto, merece ataque e morte. E esse princípio, estreitamente relacionado com o primeiro, é a exigência de que os erros pedem punição e não correção. O quanto isso está dentro de nós, que os erros pedem punição e não correção. Eu quero abrir aqui um pouquinho dentro dessa crença o que Jesus define como pecado aqui, para a gente entender, tá? Porque muito se fala do pecado, somos pecadores, perdoa, Senhor, nos dá, tenha misericórdia, porque somos pecadores, somos pecadores. Jesus fala que o pecado, ele nunca ocorreu. Vamos entender o que ele quer dizer com isso.
O pecado, Jesus explica em Um Curso em Milagres, é só um erro de percepção, um erro de identificação que a gente tem. Como que o pecado acontece dentro de nós? O que que é o pecado? São pensamentos que eu guardo de individualização, desse eu idealizado. Então, os pensamentos que eu tenho a respeito da Camila, como esse ser individual, esses pensamentos são pensamentos de pecado. Pecado por quê? Porque eu desconfigurei os, o Filho de Deus, o ser que Deus criou para mim fazer. Eu desconfigurei na minha mente, mas em verdade o meu ser está aqui me esperando. Então ele fala que o pecado é só um erro a ser corrigido, não é algo que foi consolidado. Ah, eu estou perdida aqui com esses pensamentos. Não tem como eu ser diferente, eu simplesmente. Pecado seria real, tá? Deixa eu abrir um pouco mais, vocês vão entender. O pecado, ele seria algo consolidado se o que eu tentei fazer da minha mente tivesse dado certo, ou seja, não tivesse volta. Eu sou a Camila, esse ser, esse ego, esse indivíduo, essa identidade que eu criei especial. Eu sou isso e pronto. E aqui eu não tenho escolha, eu vou viver de acordo com o que o ego me apresenta. O mundo vai me ditar os meus sentimentos, eu estou à mercê de forças externas, tudo me afeta, tudo. Se essa fosse a nossa verdade, realmente a gente estaria perdido no pecado. Mas essa não é a nossa verdade. Jesus fala que a gente mantém esses pensamentos de individualização, que é o pecado, por um erro de percepção que pode ser corrigido. O que que o Espírito Santo faz em nós? Ele espia esses pensamentos, ele corrige, ele nos restaura ao nosso estado original, à nossa mente original. Ele nos devolve os nossos pensamentos em Deus. Então, o pecado, que são esses pensamentos egóicos, que um curso chama de pensamentos privados, que eu mantenho aqui em virtude desse senso, eles são totalmente desfeitos, eles são corrigidos. Então, eles não pedem o pecado, ele não pede punição. Ele não é uma condição concreta, ele é corrigido. Então, Jesus quer que a gente entenda que toda condição que a gente tem aqui limitante, ela pode ser removida, porque ela só está acontecendo na nossa mente. Em verdade, esse pensamento pode ser espiado, pode ser restaurado. Por isso que eles falam, não se fala que os nossos pecados já foram perdoados? Já vocês não escutam isso? Na Bíblia diz, os pecados já foram perdoados? Já foram perdoados? O que que significa? Já existe a nossa mente sã em nós, só que não acessada por nós. Esses pensamentos, existe um lugar em nós onde esses pensamentos não têm vida, aonde a verdade de Deus está aqui, inalterada. Mas o pecado visto como, ah, meu Deus, ele é assim, ele é desse jeito, a gente precisa punir. A partir do momento que a gente acha que a nossa condição errante, ela é permanente, a gente quer punir uns aos outros. E a gente se priva da chance de corrigir. Jesus também define o pecado em Um Curso em Milagres como falta de amor. O pecado, ele só é falta de amor. Então, todo pensamento que eu reservo, egóico, que é um pensamento de medo,
ele não é uma condição permanente minha. Ele só é falta de amor. E quando eu reconheço que o amor pode corrigir esse pensamento, que o amor inspira um pensamento ruim, quantas vezes eu estava com uma forma de ver e um irmão me inspirou a ver diferente? Quantas vezes eu fui inspirada, eu fui tocada por um pensamento de amor e eu reverti a forma de pensar? Quantas vezes o Espírito Santo, claro, com o meu convite, com o meu olhar, mas quantas reformas foram feitas, o quanto eu fui restaurada, o quanto as pessoas são restauradas. Então, ele só quer dizer o seguinte, que o pecado, ele não exige punição. Eu não preciso condenar, porque a condenação, ela elimina a chance da correção. A condenação elimina a chance da correção. A correção é o amor sendo entregue, né? O Espírito Santo trabalha o tempo inteiro para correção. É o tempo inteiro o amor tentando corrigir, nos mostrar os pensamentos que nos restringem. E um pensamento e uma crença que nos restringe é a crença da condenação, que aquele irmão merece ser condenado e não corrigido, que eu mereço ser condenada, que o erro merece condenação. E aí, a gente não está falando que alguém que matou, alguém que roubou, não vá ter as consequências aqui que a gente sabe que tem. Não é que eu vou sair roubando, eu vou sair, eu sou inocente, eu não tenho pecado. Não é nesse nível. O nível que a gente fala da nossa inocência, né, é a nível de espírito, porque nada do que a gente faça aqui, nenhum equívoco que a gente cometa aqui, muda o que Deus sente por nós, o que Deus tem para nós, o que Ele quer por nós, muda o amor de Deus por nós. Então, é muito mais uma questão de eu acessar, né, de eu acessar essa correção que Deus provê para todos, para mim e para o irmão, essa liberdade que a gente tem desses erros, é muito mais eu acessar o que Deus reserva para mim em essência, né, do que eu sair achando que aquela condição merece condenação. Por exemplo, dentro do meu exemplo que eu citei, eu vou lá agora e eu quero condenar quem fez aquela injustiça com a minha filha. Eu quero esclarecer, eu quero vingança, né? É esse senso que a gente tem. Não, essa pessoa errou, eu quero justiça, né? Então a gente tem esse senso de condenar como justiça, não é assim? A gente sempre leva a condenação como perspectiva e não a correção. E isso nos limita demais, porque nos afasta do relacionamento amoroso que o nosso Pai tem conosco. O nosso Pai nos reserva misericórdia infinita e o Espírito Santo trabalha 24 horas para corrigir os nossos pensamentos, não para nos condenar. Mas quando eu acredito na condenação, na punição, o que acontece comigo? Eu tenho medo de Deus. Se eu condeno o outro, se eu acho que é tão punitivo e imperdoável o que o outro fez, é inevitável eu projetar essa punição para mim mesmo. E eu acabar com o meu relacionamento com Deus. Entendem a diferença da perspectiva? Deus nos oferece infinita misericórdia, oferece
N oportunidades de forma gentil e amorosa de corrigir os nossos pensamentos equivocados. Mas enquanto a minha mente acredita que o que eu mereço, o que o irmão merece é punição e condenação, é inevitável eu não ficar com medo de Deus. E quando isso acontecer comigo, quando o erro acontecer comigo, eu não me punir, eu não me condenar, e eu não ficar com medo de um julgamento divino, e eu acabar com a minha relação com Deus. Ficou claro isso, gente? O que o pecado, então, ou seja, os erros, os nossos erros, o pecado que vem desses pensamentos equivocados que todos temos, ele não exige punição, ele exige correção. Ofereça a ti e ao irmão a misericórdia infinita de Deus, porque Deus corrige a todos nós. Deus trabalha para nos corrigir, Deus nos oferece amor o tempo inteiro. Se permita entender isso para você entender a dimensão do amor que nos cerca e que te cerca. Porque é inevitável você condenar o outro sem condenar a ti mesmo e a tua relação com teu pai. Condenando o outro, o amor infinito, incomensurável, incondicional de Deus para nós vai estar perdido para ti. E o medo de Deus vai vir para tua mente. E a tua relação com Deus, que é una, que Deus e você são um, vai estar perdido. Essa é a segunda lei que ele nos apresenta como caótica, de a gente acreditar que o pecado é uma condição concreta e merece punição e não correção. E o quanto isso atrapalha o nosso próprio relacionamento com Deus, porque se é isso que eu ofereço, é isso que eu vou receber, né? Eu não vou achar que Deus é diferente comigo. Não vou achar. Terceira lei do caos. Eu sei que hoje vai passar uns minutinhos, mas vamos lá? Vamos seguir? Terceira, estão aí comigo? Sei que a Rê... Estão aí, né, Rosane? Ah, tá acordada, Rosane, então tá bom. Quando vocês veem que eu tô tagarelando sem parar e que a coisa às vezes fica complicada, que não tá dando para entender muito, vocês, por favor, levante a mão e fala, e cá, explica de novo, cá, usa outro exemplo, tá bom? Tá? Por favor. Então, a terceira lei do caos, eu vou ler no parágrafo 6, tá? Quem tem o livro, página 523. A arrogância em que se baseiam as leis do caos não pode ser mais evidente do que aqui. Aqui está um princípio que pretende definir o que o criador da realidade tem que ser, e o que ele tem que pensar, e o que ele tem que acreditar, e como ele tem que responder acreditando nisso. Nem mesmo se considera necessário perguntar-lhe acerca da verdade do que foi estabelecido para que ele creia. Seu filho pode dizer-lhe isso, e ele não tem senão escolha de aceitar a sua palavra ou estar equivocado. Isso conduz diretamente à terceira crença absurda, que parece fazer com que o caos seja eterno. Pois se Deus não pode estar equivocado, ele tem que aceitar a crença do seu filho acerca do que ele é e odiá-lo por isso. Isso é uma continuação da segunda lei do caos, onde Jesus vem dizer aqui o seguinte, que a gente pega as nossas verdades, a gente condena, né? A gente, dentro dessa nossa certeza, a gente condena, né, o outro, condena como se aquela situação fosse imperdoável, e a gente coloca a nossa própria projeção desse amor limitado
escasso, como se fosse a opinião de Deus. A gente assume o lugar de Deus e a gente coloca Deus dentro da nossa limitação humana. E a gente precisa parar de apoiar isso. A gente coloca Deus, de novo, é a continuação do que eu já estava falando da segunda lei do caos, dentro da nossa condenação. E a partir do momento que Deus é esse ser que condena como eu condeno, porque eu não posso estar errado, né? A gente não pode estar errado. E se Deus condena como eu condeno, eu não posso deixar de ter um baita medo de Deus. Eu não posso deixar de ter um baita medo de Deus. E o amor dele está muito distante para mim. Isso me faz lembrar de uma passagem do The Chosen, onde o Nicodemos, que é um mestre, que é o rabino, que reconheceu que Jesus era o Messias, o Cristo, né? Ele era um dos fariseus, certo? Mas ele foi um dos fariseus que reconheceu que Jesus era o Cristo, que Jesus trazia a mente de Cristo. E aí, ele estava num diálogo com o outro fariseu, o Youssef, que era muito mente fechada e julgador, e não aceitava, né, o que Jesus trazia. Deixa eu só pegar uma água aqui, que eu tô com a garganta seca. E aí, o Nicodemos falou para ele, nossa, Youssef, então você que está delimitando, você que está dizendo, então, você que está colocando os limites em Deus, é você então, você está colocando aonde Deus está, como ele deve fazer, como ele pensa, como ele age. Então, é você que tem esse poder de definir o agir de Deus, o que é Deus, como ele deve pensar. E a gente faz muito isso sem saber, sem enxergar. A gente condena e usa a nossa verdade como a verdade de Deus. Como se isso fosse, né? E usa a nossa limitação e projeção para projetar o nosso Deus. O Deus que concorda com o que eu concordo. O Deus que pensa como eu penso. O Deus que deve agir como eu acho que deve agir. Quantas vezes a gente falou como Deus deveria agir? Muitas, preste atenção. Dentro do que a gente achava que era o certo, dentro do que a gente achava que seria a justiça, dentro do que. E a gente faz isso. E essa é uma crença que traz muita escassez e sofrimento. É uma crença caótica que gera caos na tua vida, na nossa vida. Porque o que nos faz essa crença? Nos firmar em julgamentos falsos. Todas essas crenças, gente, nos tiram da realidade de Deus. Todas essas crenças nos separam, causam guerra, causam discórdia, causam vibrações ruins, causam escassez na nossa vida, de todas as formas, emocional, financeira, etc, etc. A escassez. A escassez está muito relacionada a essa quarta lei do caos, que é a última que a gente vai ver agora. Olha a quarta lei. O ego só valoriza aquilo que ele toma dos outros. Isso conduz à quarta lei do caos, que se as outras forem aceitas, não pode deixar de ser verdadeira. Essa lei aparente é a crença segundo a qual tens aquilo que tomaste de outros. Essa lei aparente é a crença segundo a qual tens aquilo que tomaste de outros. Através disso, a perda do outro vem a ser o teu ganho.
E assim ela falha em reconhecer que jamais podes tomar coisa alguma de ninguém, a não ser de ti mesmo. Gente, prestem muita atenção nessa lei. O ego não está o tempo inteiro te colocando o senso de vantagem e desvantagem? Não é essa a perspectiva que a gente tem sobre as situações e sobre as pessoas? Muito. A quarta lei do caos, de novo, a quarta lei do caos é a crença segundo a qual tens aquilo que tomaste de outros. Isso se manifesta de várias formas aqui na nossa experiência. Primeiro, em negociações. Tem negociações, eu percebo padrões. Enquanto eu não tirar o último centavo, enquanto eu não souber que eu estou levando uma grande vantagem, eu não descanso. Enquanto eu não souber que eu saí ganhando, eu não descanso. O ego não te permite aceitar uma outra posição que não seja a de ganho. Se eu achei que eu fiquei em desvantagem, a minha mente vai à loucura. Isso também se dá nos relacionamentos. A barganha nos relacionamentos. Eu te dou se eu receber. Eu preciso que você me dê o que eu acredito que está faltando em mim. Então, eu sempre parto de um ponto de tirar, tirar e ganhar. E isso, então, se toma forma em negociações com o dinheiro. Isso toma forma com relação aos sentimentos nos nossos relacionamentos, não é? Aonde a gente acha que aquela pessoa tem que nos dar aquilo que a gente precisa receber. Ali também é barganha, também é achar que eu estou ganhando, tirando algo de outro, também. Então, essa lei da escassez acontece no financeiro, acontece na parte sentimental. E Jesus vem nos explicar o quão distorcido é essa crença, o quanto ela vai ao inverso das leis de Deus. Porque em Deus, para mim ganhar, eu tenho que oferecer, não tirar. Por quê? Porque o outro é eu também. Então, nas leis de Deus, só existe o dar. Olha que interessante isso. Essa barganha ao qual o ego nos coloca, essa perspectiva de eu estar em vantagem, de eu ter que receber, de eu ter que tirar, ganhar, essa perspectiva ela é totalmente caótica, porque, em verdade, o que rege a nossa vida são as leis de Deus. E aí eu vou para a vida bloqueando totalmente esse fluxo de abundância que Deus tem, aonde eu dou para ganhar. Eu dou para ganhar. E o ego te coloca numa perspectiva totalmente oposta de tirar para ganhar, de receber. Ele te bota numa perspectiva de falta. E aonde eu sinto que eu estou ganhando quando eu tiro do outro. O ego adora saber que está na vantagem, ele sai feliz da vida. Porém, essa crença está aí causando um monte de escassez emocional, financeira, e a gente não se dá conta. E quanto mais escassez a gente tem, mais a gente se apoia nessa lei. Mais a gente quer tirar qualquer vantagem, mais a gente quer correr atrás desses ganhos que o ego quer ganhar do externo. Mais ele te tira dessa perspectiva de que eu posso dar e é dando
que eu vou receber do universo. É dando para o meu ser que eu recebo. Porque eu não estou dando para outro, eu estou dando para o meu ser. Toda a criação, ela está sempre adicionando para o amor. Ela está sempre estendendo o amor. Então, isso é numa negociação, isso é numa relação entre duas pessoas, é sempre uma situação aonde eu posso dar, porque eu recebo. Eu recebo, aceito o que Deus me dá para entregar. E a partir do momento que eu entrego o que eu tenho, o universo me devolve. Né? Falando em questões, em todas as questões emocionais e financeiras, eu ofereço, e o que eu ofereço, o universo me retribui. É só ali, não é desse ponto onde o ego coloca a nós. Eu tenho que tirar vantagem, eu tenho que tirar um ganho disso. É barganhando. Ai, não, se tu não me dá, eu não dou. Aonde ele bloqueia totalmente esse fluxo de você dar e de você perceber que não tem o outro separado de você perceber que você dá sempre para o ser maior, que estamos todos ligados, que é para o amor. Você sempre está a trabalho desse amor, você sempre está servindo para este amor do ser. Então, essa é a quarta lei caótica, que a gente tenha muito, muito em mente, que é a aparente crença segundo a qual tens aquilo que você tomaste do outro. Então, eu nunca vou ter o que eu estou querendo tomar do outro. Eu quero que o outro me dê segurança. Eu nunca vou ter segurança recebendo do outro. Você quer ter gratidão ou um senso de valor? Você nunca vai ter esse senso de valor se você está esperando ganhar isso do outro, receber do outro, que o outro te dê. Você nunca vai ter o que você tira do outro. Você sempre vai ter o que você oferece. E isso é na esfera emocional e isso é na esfera financeira também, porque o dinheiro ele segue o mesmo fluxo do amor. Então você não pode estar querendo sempre ser essa relação que eu tenho que ter a vantagem, eu tenho que ter mais, eu tenho que segurar, eu tenho que tirar de lá para mim ter mais. Ai, agora ficou bom porque o outro ganhou, o outro me deu um descontão, então ele não ganha, eu ganhei a vantagem. Isso é escassez. Isso é escassez. E esse padrão fica muito claro, muitas vezes. A gente tem muita dificuldade em achar que não está na vantagem. E essa é uma crença que a gente precisa ir abrindo também com o Espírito Santo. Certo, pessoal? É isso aí. Hoje a gente estendeu um pouco, né? Mas estamos aqui para isso. Dia de aprender. Todo mundo. Monique tá aí também, Monique, que bom, minha linda. Bom te ver. É, minha gente. Por isso que eu te disse, Rosane, presta atenção. Hora que ficar pedindo muito desconto, sabia que eu fazia isso? Sabia que eu fazia isso quando eu comecei a estudar essas leis? Quando eu ia pagar alguma coisa, que eu tinha uma sensação de pena por estar pagando, porque ai que caro, ai que, ai que injusto isso. Quando vinha essa sensação para mim, quando eu estava pagando alguma coisa, eu sempre parava e já pedia o Espírito Santo, Senhor, que significa essa crença, que esse irmão seja abençoado com esse dinheiro, que ele tenha todo o conforto, tudo que ele precisa e pode proporcionar. E vocês precisam ver o quanto isso vai mudando a tua vibração e o quanto isso vai ressignificando a forma como você lida
não só com o dinheiro, mas com as emoções, porque é a mesma coisa. Você está pronto para dar, você está pronto para abençoar. E isso é na forma financeira ou na forma do amor, da expressão de sentimentos. Tudo é a expressão do amor. E eu percebia que muitas vezes eu ia com essa resistência de dar, resistência de abençoar, porque eu não estava, quem sabe, na minha equação, levando a vantagem. Não estava levando a vantagem. E eu comecei a olhar para essa crença. Eu falei, não, eu preciso desmanchar essa escassez. Isso é A escassez, Júlia foi, filha? Foi. Que bom. certo? Então vamos olhar. A gente sempre tem que prestar atenção, porque toda hora a gente está se comportando e refletindo essa crença no comportamento, essas crenças que a gente viu hoje, essas 4 crenças, essas 4. Quem tiver oportunidade, dá uma lidinha no subcapítulo, reforça, para ir quebrando esses padrões, para ir tirando esses pensamentos lá do inconsciente, para não ser mais tão inconsciente assim. Não existe transformação na vida se não mexer nas crenças. Não existe. Não existe. A gente já sabe disso, né? Beijo, meus amores. Beijo, linda Beijo. semana. Obrigada. Linda semana. Deus. Beijo. Fiquem com Deus. Beijo, gente. Boa Até semana. amanhã. Boa semana. E até a próxima segunda. Beijo. Beijo. Até amanhã, Ana Até Carla. amanhã, Tchau, gente. amore. Tchau. Beijo. Beijo.